às vezes pega um profissional que ele é mais generalista, onde ele não tem especialidade, às vezes ele não vai atuar da forma como um engenheiro de segurança contra incêndio atuaria. Para chamar a atenção para uma questão relacionada às responsabilidades, né? Eu queria até que você falasse um pouco disso. Porque, assim, muitas vezes fica com a ideia apenas da multa. Se não fizer, vai tomar multa. Mas a gente sabe que as responsabilidades vão muito além disso. Tanto responsabilidades civis, criminais e tal. O que é que você diz sobre isso, assim? E normalmente, até eu vou um pouco além. Na sua experiência, você tem percebido que os síndicos eles têm consciência sobre essas responsabilidades? Vamos dizer assim que começaram a ter agora, né? Depois de muita fiscalização aqui no estado, a gente começa a perceber uma pequena mudança, né? Mas existe uma resistência muito grande, né, na questão da implantação do AVCB, né? Porque assim, o principal objetivo do AVCB é assegurar a segurança das pessoas na edificação. Garantir que aquelas pessoas que estão ali habitando, que estão morando, que estão trabalhando, elas estejam no local seguro, né? Então, esse é o principal objetivo do AVCB. Tem a questão do patrimônio, proteção do patrimônio também, né? O AVCB, a questão do incêndio, ele destrói a edificação, né? Então, se você consegue controlar aquele princípio de incêndio, você deixa de ter um prédio tomado por um incêndio, né? Uma propagação muito maior. Então, tem a questão da segurança das pessoas, tem a questão do patrimônio e tem uma questão também legal, né? Que, como o AVCB ele é lei e ele responsabiliza o síndico ou responsável pelo uso da edificação, no caso dos condomínios são síndicos, ou o proprietário do imóvel. Então, essas pessoas elas são responsáveis por implantar o AVCB, implantar e manter, né? O AVCB ele precisa, depois que se façam as manutenções nos equipamentos, e essa responsabilidade é do síndico, né? Então, a gente, muitas vezes, eles desconhecem a responsabilidade, mas a gente leva isso de forma muito clara, né? Até apresentando a legislação, né, que está muito, muito explícito, né, a questão da responsabilidade do AVCB para os síndicos. Eu pergunto isso porque, assim, olhando pela minha ótica, né, jurídica, né, da coisa, a gente sabe que embora acidentes possam ocorrer, ou, enfim, algumas questões que venham a gerar um incêndio ou algo do tipo, mas quando isso ocorre, um acidente qualquer ocorre, estando tudo devidamente regular, você responsabilizar o síndico por isso é muito difícil, porque o que ele poderia ter feito, ele fez, né? Mas uma vez que um problema dessa natureza acontece e não tem nada regularizado, então a responsabilidade é direta do síndico, né? Tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal. Então, eu acho que a maioria das pessoas que assumem a função de síndico, principalmente aqueles que assumem como moradores, né, com aquela ideia, eu vou ajudar o meu prédio. Eles não têm consciência de que eles estão assumindo uma responsabilidade desse tamanho, né? E até nesse sentido que eu pergunto assim, se eles têm, se você percebe que há essa consciência, porque, pelo menos na minha experiência, assim, eu quase nunca percebo um síndico com essa clareza, assim, sabe? É muito, muito raro. Às vezes, um síndico profissional até já tem um pouco mais de noção, mas especialmente os síndicos que são ali condôminos, né, moradores, é difícil, né? Exatamente. Porque assim, o AVCB ele não vai impedir o incêndio, né? Ali o que ele vai dar são instrumentos para que minimize esse incêndio, né? Para que esse incêndio não se propague pela edificação. Então ele não vai impedir o incêndio. Mas se o incêndio ocorrer, os equipamentos eles têm que estar operantes, né? Para essa pessoa poder vamos dizer assim, se defender, né? Os brigadistas, os equipamentos que tem ali. Então, se a pessoa não tem isso, essa responsabilidade é do síndico, né? Isso está no decreto. Essa responsabilização ela vai para o síndico,
né? Ele não tem responsabilidade sobre o incêndio, mas ele tem responsabilidade de deixar esses equipamentos operantes ali para o momento do incêndio, né? Que é algo que a gente não sabe quando pode acontecer. Vai possibilitar também, né, que assim, as pessoas, né, numa situação dessa, elas têm uma possibilidade maior de sobreviver. Exatamente. É possibilidade maior de evacuação, em segurança. As pessoas precisam sair no momento do incêndio da edificação, então precisa ter uma evacuação segura. Do próprio princípio ao combate de incêndio, né? Você vai ter pessoas ali treinadas, você vai ter equipamentos, né, que eles vão atuar no momento de incêndio. Então, tudo isso aí faz parte dessa implantação do AVCB, né? Então, existe essa responsabilidade dos síndicos, vem sendo divulgado muito isso, né, nos condomínios. E, assim, existe também muito síndico ainda que não tem a consciência, mas já começaram, né, a perceber, né, que eles vão responder aí civil e criminalmente em caso de sinistro e não tenha a regularização da edificação. Sim. Pelo que eu percebi, Ana, assim, existem aparentemente 5 tipos de custos, né, envolvendo aí o projeto do AVCB, né? O primeiro é a contratação do profissional, a empresa, Sim. responsável por emitir o projeto. Depois, o pagamento do DAI e do Corpo de Bombeiros, né, para análise do projeto, né, que assim, nos nossos clientes, a gente tem visto aí que é por metro quadrado, se não me engano. Por metro quadrado. E que gira em torno aí, os valores que eu tenho visto são acima de R$10 mil. Então, não são valores... Vai depender da área do condomínio, né? São valores relevantes. Né? São. Depois disso, você tem a regularização daquilo que tiver constando lá no projeto. Sim. Né? E até antes disso aí, você tem mais um DAI do Corpo de Bombeiros. Sim, o último DAI, que é a vistoria. O último DAI. Esse último DAI, ele assim, em termos de custo, ele se aproxima do primeiro ou já é um DAI já? O segundo DAI, ele tem um valor, ele é limitado a um valor de mais ou menos R$8 mil, né? E ele também vai variar de acordo com a edificação, o tamanho da edificação. Então o máximo é 8. É em torno de R$8 mil. Então, assim, para as edificações, eu tô falando, a gente está falando mais do residencial, né? Que é o que a gente trata mais aqui do condomínio. Então, assim, eu não diria que só são 5 custos, né? Nós temos 2 custos na primeira etapa, projeto e DAI. Primeira etapa, 2 custos. E são custos que a gente consegue, vamos dizer assim, contornar, saber exatamente quanto vai ser. Na segunda etapa, a adequação do condomínio. Então, essa adequação, ela tem diversos custos ali, porque o condomínio precisa fazer todas as adequações e manutenções. Por que esses custos aumentam tanto no AVCB? A gente tem que entender que tem prédios de 30, 40 anos que nunca fez uma manutenção no sistema. Então, quando vai fazer essa manutenção agora para o AVCB, na maioria das vezes precisa implantar um novo sistema. Então, um sistema de alarme que ficou 20 anos sem fazer uma manutenção, quando se vai fazer a manutenção, isso encarece. Sim. Então, por isso que existe, né, o mercado comenta muito, o AVCB é caro porque os prédios ficaram muitos anos sem fazer nenhuma adequação no sistema. Então, quando começa a fazer, às vezes tem que implantar novos sistemas. Então, essa etapa de adequação que ela realmente exige mais do condomínio. Né? São valores que são bastante relevantes, que às vezes a gente precisa fazer um plano de arrecadação para poder o condomínio executar, né, esse AVCB, essas adequações dentro de um determinado prazo. De maneira fracionada. Fracionada, exatamente. Aí, essa segunda etapa é que realmente é considerável, né, a questão dos custos. A terceira etapa é a vistoria do bombeiro. Então, paga um DAI, mais um DAI para o bombeiro, que esse DAI é menor que o primeiro, normalmente é menor que o primeiro, e o bombeiro vai fazer a vistoria. Então, assim, o custo do AVCB depende muito de quem conduz o AVCB, né, da forma como o condomínio conduz isso. Né, vou fazer de que forma? Vou fazer com planejamento? Vou ter algum profissional me orientando? Porque a falta de orientação faz com que os condomínios gastem valores desnecessários, né, para a implantação do AVCB. Então, o primeiro AVCB, a gente sempre recomenda, tenha um profissional que saiba orientar, né, que saiba conduzir o processo. Pegando esse gancho do profissional para fazer a orientação, o que é que você sugere assim, como requisitos fundamentais na escolha desse profissional? O que é que você diz ao condomínio assim? Ó, a gente está falando aqui para um público de pessoas que podem estar lidando com essa temática pela primeira vez e, de repente, não querem continuar aguardando, né? Querem se antecipar, se programar para não ter um custo inesperado
e aí já vão começar a procurar um profissional. Se for aqui em Salvador, procure Ana Paula, né, da Parcerize. Mas assim, também você não consegue atuar em todos os condomínios. Então, quais são as dicas que você dá para os condomínios escolherem bem um profissional nessa área? Assim, o profissional, quanto mais especializado, melhor ele é, em qualquer área. Né? Se você tem um médico, você está com problema de estômago, um gastro é muito melhor para te atender do que um clínico. Né? Então, a mesma coisa eu indico para o profissional de incêndio. O profissional tem que ser especializado em segurança contra incêndio. Às vezes pega um profissional que ele é mais generalista, um engenheiro civil, que ele não tem uma especialidade, às vezes ele não vai atuar da forma como um engenheiro de segurança contra incêndio atuaria. Né? Ele tem mais experiência, ele está vivendo aquilo no mercado, o dia a dia dele, né? O engenheiro de segurança contra incêndio. Então, profissional especializado, primeiro ponto. Segundo, empresa credenciada no Corpo de Bombeiros, né? É importante também ter. A empresa, ela precisa... a gente, quando se credencia no Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros exige uma série de documentação da nossa empresa. Então, é importante que essa empresa seja credenciada no Corpo de Bombeiros. No site do Corpo de Bombeiro tem as empresas também que são credenciadas por ele. E experiência profissional. Há quanto tempo você está fazendo esse trabalho? Né? Quais são os condomínios? Conversar com os condomínios que já fizeram o trabalho com aquele profissional é muito importante. O feedback de quem já teve esse AVCB. Quanto foi seu AVCB? Ficou dentro do custo planejado? Então, essas perguntas são importantes para fazer por quem passou pelo processo. Né? É muito importante esse bate-papo. E hoje existe muito nos grupos de WhatsApp, né? Na conversa de síndico com síndico. Então, é muito fácil hoje reconhecer quem é bom no mercado.